Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo eu vou falar sobre uma reviravolta nessa novela Alckmin ser vice de Lula em 2022. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas só se gostar, deixa o like, se não gostar deixa o dislike, comente alguma coisa, compartilhe com amigos. Eu tô num ambiente improvisado aqui hoje, iluminação não tá lá essas coisas, mas vamos tentar tirar aqui algumas reflexões das últimas movimentações envolvendo essa possível chapa Lula-Alckmin. Márcio França participou de uma entrevista na Rádio Bandeirantes no dia 10 de dezembro e tem um corte sobre a participação dele lá que está circulando muito nas redes sociais. E acompanhe comigo e em seguida eu volto trazendo alguns desdobramentos em relação a isso que foi veiculado, repito, no dia 10 de dezembro. Vejam só. Hoje eu só vejo que chance de Alckmin ser vice de Lula. 99%. O senhor tem falado com o governador? Tenho. A ideia foi sua? Não, a ideia foi do Haddad, na verdade. O Haddad, um pouco do Chalita. O que acontece é que o presidente Lula, eu suponho, percebeu um homem experiente, vivido, que estava meio solto ali na história e que era o único nome nacional que estava fora das negociações. Lembrou, fez a sugestão e começou a dar sinais. Claro que a pessoa fica lisonjeada, o Lula hoje é o favorito. E aí nós testamos pesquisa em São Paulo com o Alckmin, cresce mais ou menos 4,5%, 5% os votos do Lula aqui em São Paulo, e aí começa a dar primeiro turno. O que o Lula está de olho, evidentemente, é no primeiro turno, ganhar no primeiro turno, é o que ele gostaria de fazer, como todo mundo quer, né? Agora, se vai dar certo ou não, é outra conversa. Alckmin, como vocês viram, tem coisa importante aqui nesse 1 minuto. A primeira delas, eu considero, é que ele acabou soltando ali que a ideia da chapa Lula-Alckmin partiu de quem? De Fernando Haddad. E faz sentido, porque se Alckmin aceita e se o PT realmente confirma, o Haddad tiraria do seu caminho um concorrente assim que hoje lidera as pesquisas. E aí o PT tá batendo o pé que não vai abrir mão de Haddad, e o Márcio França, mesmo que sonhe com o apoio do PT em 2022, porque o PSB está exigindo esse apoio lá para fechar essa aliança com o Lula em nível nacional, o Haddad, dependendo do que aconteceria, passaria a tirar Márcio França do seu caminho também, Geraldo Alckmin, e isso facilitaria a sua vida nas eleições em 2022, o que também não garantiria que ele seria eleito. E assim, outro ponto importante a ser destacado, ele fala que essa eventual chapa aumenta as chances de Lula vencer no primeiro turno. O PT não venceu em primeiro turno nem quando o Lula tinha uma popularidade altíssima e quando o antipetismo era muito menor. Aí vai ser agora 2022? Nós temos ainda debates, serão importantíssimos. Ano que vem, a população, acredita e torço, estará mais atenta, porque a tragédia é tão grande que tem muita gente clamando por uma alternativa que não seja nem Lula nem Bolsonaro. E debates na economia podem ser fundamentais no ano que vem. E mais, quem vai ser vice de quem? Se o Alckmin vira vice do Lula, ok, isso pode agradar uma parte, pode desagradar outra. Quem vai ser vice do Ciro, do Moro, do Bolsonaro? Campanhas na TV, a televisão não menosprezem, ela ainda tem uma importância sim. E mais, como o candidato vai trabalhar as redes sociais, que tem uma importância cada vez maior nas eleições, entrevistas, alianças nos estados. Então trabalhar com uma possível chapa agora, visando uma possível eleição no primeiro turno, realmente eu acho que não faz parte da realidade. E outro ponto que ele fala é que as chances dessa chapa acontecer estão aí em 99%. Pois bem, no dia seguinte, aí eu acho que aquele 1%zinho que falta acabou prevalecendo na opinião de duas pessoas importantes dentro do PT. Um é o ex-presidente, a outra é a atual presidente. Vamos ver o que cada um falou aqui. Matéria do Globo do dia 11 de dezembro. Manchete: petistas reagem à possibilidade de Alckmin ser vice de Lula na chapa para 2022. Rui Falcão, deputado e ex-presidente do PT e integrante da executiva da sigla, disse o seguinte: o Alckmin viria por qual partido? Para fazer o quê? Com qual programa? E a simbologia? Aí ele traz aqui alguns episódios, como o Pinheirinho, colocou entre parênteses aqui a área da cidade de São José dos Campos, desocupada em janeiro de 2012, durante a ação da PM marcada por denúncias de violência. Outro ponto que ele destaca: as brigas com professores, as 4 gestões de privatizações e de arroxo, essa é a herança dos tucanos aqui em São Paulo.
o fato de ele sair do PSDB não apaga essa história. Na visão do deputado, a aliança ainda poderia esfriar a militância. Disse ele, em uma campanha que precisa de aguerrimento, você vai botar um anestesista? O cara é um gelo, olha, hein, Geraldo Alckmin. Já Marinho, que é o atual presidente do PT em São Paulo, não fecha totalmente as portas para a composição com Alckmin, mas diz que os debates sobre os problemas deixados pela gestão do ex-governador precisam ser colocados. Pois bem, Luiz Marinho, e o PT bem que podia aproveitar essa onda e também fazer o mesmo em relação aos problemas deixados pelo partido durante aí os 4 mandatos concedidos generosamente ao PT pelo povo brasileiro. Talvez role aí uma autocrítica dupla, eu acho que faria bem. E o Globo, no dia 11, entrevistou quem? Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e perguntou para ela qual a chance de o ex-governador Geraldo Alckmin ser vice do Lula. É a mesma, disse ela, de qualquer outro indicado por um partido com quem estejamos negociando. Esse processo foi muito estimulado por movimentos de São Paulo, envolvendo as eleições para o governo, olha aqui onde se encaixa Márcio França e Haddad. Mas não tem negociação, ponto importante, nem entre PT e PSB, nem com o presidente, que no caso aqui é o Lula. Eu deixei claro para o Carlos Siqueira, presidente do PSB, que não há nenhum pedido por parte do PT ou do Lula para o Alckmin se filiar ao PSB. E vejam isso, não teve convite nem conversa sobre vice. Pois bem, meus amigos, o esquema é o seguinte: Haddad soltou essa coisa de Alckmin vice do Lula, muita gente no PT se calou, esperando o quê? As reações. O que aconteceu depois? Lula soltou um afago daqui, Alckmin soltou um afago dali, o PT atraiu as atenções e depois disso tudo, lideranças importantes do partido, inclusive ex-presidente, presidente do PT, presidente nacional, começa aí a já dar uma isolada, já a dar uma abandonada nessa possibilidade de Geraldo Alckmin dizendo o quê? Não, nós na Executiva Nacional nunca tratamos disso, é uma coisa local lá de São Paulo. Enfim, é uma tática antiga, do PT atrai, depois simplesmente abandona. Enfim, é algo que já aconteceu muito ao longo da história. Aconteceu recentemente com o Boulos, que tinha expectativa de em 2022 receber o apoio do PT, mas não, o PT agora quer que o Boulos abra mão da sua candidatura e apoia Haddad em 2022 com a promessa de que em 2024, aí sim, 2024, o PT vai apoiar Guilherme Boulos. Como muita gente brinca, o golpe tá aí, cai quem quer. Porque aí chega 2024, a conversa vai ser qual? Ah não, o candidato do PT tá mais bem colocado. Ah não, mas em 2026 aí sim vai ser a hora do Boulos, a gente apoia ele lá. A gente já viu isso, né, no passado, enfim, todo cuidado é pouco. E a questão pro Alckmin pode ter se complicado. Ele agora que viu seu nome especulado, repito, fez afagos ao Lula, ao PT, deu corda, parece ter gostado da ideia. Ele que sempre foi opositor do PT, concorreu, né, contra o próprio Lula, lá em São Paulo, concorreu contra o PT, foi atacado pelo PT, enfim. O Alckmin a vida inteira fez o seu eleitorado como o PSDB paulista, combatendo o PT. Então o Alckmin acabou surfando durante a sua vida no voto antipetista. Não só no antipetista, porque o Alckmin em São Paulo tem ali as pessoas que gostam dele, como tem os eleitores que gostam do PSDB. E assim, o que pode acontecer agora? Com essa troca de afagos, o Alckmin pode ter, enfim, causado agora uma certa desconfiança nesse que foi o seu eleitorado ao longo da vida inteira. E quem pode ter gostado da ideia é João Dória e Rodrigo Garcia. Eles podem agora trabalhar muito bem no marketing, e eles sabem fazer isso muito bem, de que o Alckmin não é alguém confiável para São Paulo, porque cogitou uma aliança com Lula, porque existe o antipetismo e existe o antilulismo. E é claro que o Dória e o PSDB em São Paulo vão explorar isso em 2022. Então uma eleição que parecia muito tranquila para Geraldo Alckmin, com uma posição meio que garantida num segundo turno, pode, não estou afirmando, pode ter se complicado. Nós temos hoje 4 candidatos mais bem colocados nas pesquisas, na ordem Alckmin, Haddad, Márcio França e Guilherme Boulos. Mas tem 2 candidatos que podem crescer no ano que vem, que é o Rodrigo Garcia e também o candidato do Bolsonaro. Não se sabe se vai ser o Tarcísio Freitas, por exemplo. Então um cenário ano que vem promete ser muito complicado e qualquer deslize de qualquer candidato pode ser crucial para que haja um derretimento
e a vaga no segundo turno fique comprometida. E eu acho então que nessa história toda o Alckmin não teve nada a ganhar, pelo contrário, ele pode ter saído disso tudo fragilizado. Mas pode ser que lá na frente eles se entendam, em política tudo é possível e de fato a chapa Lula-Alckmin se efetive. Mas eu acredito que esses 99% que o Márcio França disse lá na Rádio Bandeirantes é mais torcida pessoal dele do que algo embasado na realidade. Meus amigos, então é isso. Qualquer grande novidade em relação a esse assunto, que já rendeu muito e eu acho que ainda vai render um pouco mais, eu trago aqui para vocês no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.